Muito bom dia, que bom chegar até você para trazer a palavra de Deus. Nosso devocional hoje, 1º de fevereiro. Eu quero começar o nosso devocional em 1º de fevereiro, atendendo uma solicitação do meu estimado, nobre, muito querido irmão, uma pessoa preciosa, uma pessoa assim inoxidável, nota 10, uma pessoa a quem tenho amor e carinho e gratidão muito grande, meu irmão Aloísio. Você é bênção de Deus, meu irmão, coração grandioso, um homem com qualidades extraordinárias, aleluia. E eu quero hoje atender o pedido do Aloísio. E ele pediu para que pudéssemos trazer no nosso devocional, abríssemos um espaço para falar sobre uma situação que tem afligido muitas pessoas, principalmente jovens, adolescentes, crianças. E eu quero hoje, nesse devocional de fevereiro, começar falando a respeito de ansiedade e depressão. Abraço para você, Aloísio, para Rosinha, para sua filha. Deus abençoe vocês. Essa palavra vem ao público a seu pedido e creio que vai edificar muitas pessoas. E o pedido do Aloísio pode também ser seguido por você que nos ouve no nosso devocional, alguma sugestão sobre algum assunto. Estamos aqui prontos para atender, comparando com a palavra de Deus. E esse texto que nós vamos ler hoje são vários, mas eu queria falar exatamente sobre a ansiedade e a depressão diante daquilo que a Bíblia diz. E nesse período que estamos vivendo aí uma saída já, 2, 3 anos da pandemia, nós sabemos que o que se destaca depois da pandemia é exatamente o aumento de sintomas que podem ser definidos como ansiedade e depressão. São várias as razões, e dentre elas até mesmo a ciência, mas eu quero me prender à luz da Bíblia. Ao lado da ciência eu não quero entrar, mas existe uma informação importante, segundo o site do Hospital de Santa Mônica. Eles definem que depressão é definido como uma doença psiquiátrica em que a pessoa sente tristeza tão profunda, baixa autoestima e sentimento de culpa decorrente. Já a ansiedade é um termo geral usado para caracterizar distúrbios que causam angústia, medo, opressão, nervosismo e preocupação excessiva. E entre cristãos, há muitas pessoas que passam por isso, vivem esses sentimentos, e há muita discussão em relação a esta situação na vida de cristãos, mas com certeza nós podemos concordar dentro da Bíblia que todos nós, inclusive os cristãos e líderes, vivem momentos em suas vidas tão difíceis que roubam o prazer de viver, roubam a paz, roubam a alegria. São várias as razões, vários os motivos, mas cristãos também, líderes também, passam por esses momentos de doenças emocionais, como eu estou dizendo. O cristão, ele não está isento disso. E nós podemos ver exemplos dentro da própria Bíblia. Um dos exemplos nós vamos ver na vida de Moisés. Moisés, em um momento de angústia, ele afirmou no livro de Números, capítulo 11, verso 14 e 15, mata-me, Senhor. Agora mesmo ele pediu que Deus o matasse. Então veja bem, Elias, após aquela participação de conflito, de guerra
com os profetas de Baal, ele clamou e ele pediu a Deus: tira a minha vida. Em 1 Reis 19, você vai ver Elias pedindo a Deus, até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Houve um momento que Davi, ele passa por uma situação tão terrível na cidade, depois que ele retorna à cidade de Ziglac, e ele encontra ali, onde ele havia deixado, onde a sua família habitava. Quando ele vê ali e ele depara a destruição total, e ele naquele momento ele entra, os inimigos vieram, destruíram, levaram esposa, levaram filhos, levaram pertences. Ele se encontra num momento de profunda dor. A Bíblia vai dizer que ele chorou até não ter mais lágrimas para poder chorar. Então veja bem, o próprio Novo Testamento vai falar que Paulo, ele escreve algo interessante no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 1,8 ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que enfrentamos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha bem, provações, adversidades além da capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Por fim, Jesus, em perfeita comunhão com o Pai, ele afirma que a depressão é um mal que pode ser vencido. Lucas 22, 44, Jesus vai dizer que ele estava angustiado imensamente. A Bíblia vai dizer que houve um momento que o seu suor se transformou em gotas de sangue que caíam no chão. Veja bem, o momento que Jesus vive, aquela tensão. Então, qualquer estudante da Bíblia vai chegar a essa conclusão. Eu conheço exemplo de muitos líderes que só de ouvir falar nome de pessoas e de certos problemas, eles começavam a tremer e passar mal. Tal foi a angústia e a agonia que eles viveram. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante é lembrar que Moisés, após ele desabafar com Deus, pedir que Deus o mate, ele continuou guiando o povo. Após o encontro com Deus, isso mudou a vida dele. Davi também, a Bíblia não dá detalhes, mas diz que Davi, ele se fortaleceu. Ele conseguiu se fortalecer no Senhor, ele se levanta e ele vai à luta, e a gente vê todo o desfecho de vitória que ele teve. Mas ele experimentou por um momento aquela dor. Jesus, ele não evitou a cruz. Ele foi, ele encarou e ele venceu a cruz. Então você pode vencer a depressão. Então você pode vencer não só a depressão, mas a ansiedade. Você pode vencer também a síndrome do pânico, porque Moisés venceu e continuou liderando, Elias venceu e continuou liderando, Davi se levantou depois de não ter mais lágrimas, se fortaleceu em Deus e venceu. E nós temos relatos extraordinários. Então a depressão e a ansiedade não conseguiram derrotar esses homens e não conseguirá derrotar você, porque eu estou aqui orando por você todos os dias, ministrando uma palavra de fé, de esperança, e essa palavra tem poder de transformar, de renovar, poder de colocar você de pé. Veja bem, então há uma diferença em cada um desses casos, mas todos esses homens encontraram em Deus um momento de se levantar e de continuar liderando, caminhando, e se tornaram mais do que vencedores. Agora eu quero te dar alguns conselhos importantes. Aquele que conhece o nosso coração, que é Deus, aquele que conhece a minha e as suas limitações, que é Deus, ele não está alheio ao seu sofrimento, ele não está alheio à sua dor, à sua angústia, ele não está alheio, ele sabe e ele conhece. E o primeiro conselho que quero deixar para você que vive por esses sentimentos é encontrar no Senhor
encontre em Deus um lugar para se fortalecer. Foi o que aconteceu com esses homens. Quando enfrentar uma situação assim, busque a Deus, derrame o seu coração e ouça o que Deus tem a te dizer. Deus disse algo para Moisés, Deus disse algo para Elias, Deus disse algo para Davi, Deus disse algo para o próprio filho dele, Jesus. O que Deus disse a esses homens fez com que eles renovassem, se colocassem de pé e virasse a situação. Então, o primeiro conselho: encontre no Senhor uma palavra. Segundo conselho: apoie-se em pessoas de fé e de confiança em Deus. Apoie-se em pessoas. Tanto Moisés como Elias, Deus mostrou outros em que eles poderiam confiar. Ele disse a Elias: não é somente você, ainda tem mais. Existem muitos outros que ainda estão de pé e não se dobraram às ameaças. Então encontre outros, encontre pessoas, não se isole, não se isole. Procure alguém, procure pessoas, porque esses sentimentos querem isolar você. E o segundo conselho é não se isolar, mas procurar gente de fé, gente que não se dobrou, gente que passou por essa experiência e que se levantou e que venceu. E eles têm um caminho para te apontar, eles têm experiência para dizer, porque eles passaram por isso e eles venceram. Então eles podem dar uma direção para você. E o terceiro conselho que eu quero lhe dar: acredite no poder de Deus. Em cada uma dessas situações, Deus convidou cada um deles a perceber que a presença e o poder dele estaria na vida deles. Deus não promete que não teremos lutas e dificuldades. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então há um poder em Deus. Primeiro conselho é esse: encontre uma palavra em Deus, encontre com o Senhor e fale com Ele. Busque pessoas que já passaram e superaram essa situação, e busque o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Salmo 23:4, Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consola. Então a minha oração, que o meu tempo é limitado, a minha oração é que em meio a esse vale escuro, ameaçador, em meio a esse momento de dor, de aflição, de angústia, de síndrome de pânico, de depressão, de ansiedade, a minha oração é que a presença de Deus te alcance, é que a bênção de um amigo te alcance, é que o discernimento espiritual te dê capacidade de vencer, que as experiências de outros que passaram por isso e venceram sirvam para te ajudar, e a experiência do poder de Deus será algo transformador na sua vida, porque o poder de Deus aniquila todo e qualquer sentimento contrário, e Ele te faz vencedor. Pai, eu oro e abençoo essa pessoa que vive por aflições, essa pessoa que está passando por crises de ansiedade, por crises de depressão. Ó Deus, vive sendo afligido pela síndrome do pânico. Senhor, esses sentimentos agora eu coloco na cruz do Calvário, aos pés da cruz, e eu declaro que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito dessa pessoa. O direito de vida foi conquistado na cruz. A morte, a maldição, o pecado, a dor, a angústia da alma foi vencido na cruz do Calvário. E eu declaro que essa pessoa irá se apropriar de toda a bênção que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Seja livre em seu sentimento, em suas emoções, seja livre no seu corpo, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Busque nele, recorra a ele e busque pessoas que passaram e venceram, como esses exemplos bíblicos. Deus foi para eles a saída, e Deus é a saída para todos que se encontram nessa situação. Ouça muitos louvores,
Leia diariamente a Bíblia Sagrada, sem parar, diariamente. 3, 4 capítulos da Bíblia. Adore, ouça louvores e adore. E ore pedindo ao Senhor. E você me dirá em pouco tempo o milagre que aconteceu na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.